um garoto completamente normal do ensino médio acaba por experimentar a saliva de uma garota misteriosa, que acaba de ser transferida para a turma dele. A partir daí, sentimentos e pensamentos estranhos começam a surgir em sua mente. Para ficar por dentro dessa história, pega a pipoca, fica confortável e vem comigo. Tsubaki Akira é uma adolescente que estava descobrindo as relações amorosas. E obviamente, como todos ficam curiosos, ele também estava, querendo saber quem seria sua primeira parceira. Akira era um adolescente normal, que ia pra escola como todos os outros. E em mais um dia de aula, uma aluna transferida chegou, Urabi Mikoto. Ela se sentou bem ao lado de Akira, e como qualquer bom colega, disse que poderia contar com ele. Urabi já era estranha, mas transpareceu ainda mais na hora do almoço, onde deixou de almoçar e fazer amigas pra ficar dormindo com a cara na mesa. No segundo horário, tudo ficou ainda mais esquisito quando Urabi teve uma crise de risos no meio da aula, como uma psicopata, e nem explicou o porquê disso. Desse dia em diante, todos passaram a evitar Urabi, mas em um dia remoto, Akira teve de voltar à sala para pegar alguma coisa, e acabou vendo Urabi dormindo e babando na mesa. Ele a avisa que está tarde, além de que babou bastante, até que ela vai embora, deixando só Akira na sala, e que, por curiosidade, prova um pouco da baba na mesa. Que nojo, que nojento. Depois daquilo, ele passou a noite pensando nela e até teve um sonho muito estranho com Urabi. E Akira ficou com essa lembrança na cabeça por mais tempo do que deveria. Após algumas aulas, Akira desmaiou na educação física e ficou doente por alguns dias, o que fez com que até faltasse às aulas, o que por sua vez chamou a atenção de Urabi. Em mais um dia doente, uma colega de classe foi até a sua casa e era Urabi. Lá, ela diz que sabe o porquê dele estar doente e sabia curar ele, fazendo ele provar a saliva dela de novo. Na verdade, Akira não estava com nenhuma bactéria ou vírus, ele só se apaixonou e queria provar isso de novo, e por isso ficou assim. Ele se sente bem melhor do que antes, e Urabi vai embora. No dia seguinte, Akira voltou à escola, e na hora da saída, Urabi estava o esperando. No caminho para casa, quando iriam se separar, ela faz aquela mesma coisa de novo. Urabi estava o esperando só por isso, e na verdade, queria fazer isso todos os dias, que se tornou uma rotina na vida dos dois. Depois disso, Akira passou a ter mais daqueles sonhos estranhos e precisava falar uma coisa pra ela. Em mais um desses dias, Akira tomou coragem pra falar com Urabi. Ele disse que estava apaixonado por ela e que queria saber o que ela sentia também. Urabi disse que pra eles namorarem, ele precisaria dar em cima dela, mas não de uma maneira convencional, como um beijo, de uma forma que só ele poderia fazer. Com isso, Akira mostra uma foto de uma menina que ele gostou por muito tempo e que ficava observando essa foto diariamente, mas quando conheceu Urabi, parou de olhar pra ela, e pra provar seu amor, Akira rasgou a foto e a jogou fora. Urabi fica realmente feliz com isso, e diz o que fez ela rir tanto na primeira aula. Uma voz lhe disse, quando Urabi olhou pra Akira, que ele seria seu primeiro amante, e antes dela ir, disse que desse dia em diante eles seriam namorados. Akira não sabia muito bem o que fazer agora que namorava Urabi, então, hipoteticamente falando, pediu ajuda para o seu amigo. Segundo ele, o primeiro passo era andar de mãos dadas, então, na hora da saída, Akira tenta fazer isso, mas Urabi diz que não é necessário. Depois de um mês se encontrando, eles não faziam nada de diferente do que amigos faziam, exceto por aquela coisa esquisita que eles estavam fazendo. Que nojo. Depois de tantas perguntas, Kohei, o amigo de Akira, estava começando a desconfiar que ele tinha uma namorada, mas não se importou com isso e deu mais conselhos para o seu amigo. Dessa vez, ele disse que Akira precisava se comunicar mais, principalmente conversar sobre seus passatempos. Na hora da saída, como sempre, ele decide conversar sobre isso com Urabi, que diz gostar muito de tesouras. Akira não havia entendido até ela demonstrar, usando a tesoura de uma forma muito habilidosa, mesmo que estranha, para recortar coisas, e ainda tirando o fato de que ela guardava a tesoura nas roupas íntimas. De qualquer maneira, isso tinha contado como comunicação, ou era o que Akira achava pelo menos. E naquela noite, com muitas roupas íntimas e tesouras, Akira acabou tendo outro sonho bem estranho. O conselho da vez era cumprimentar todos os dias, e agora Akira estava desconfiando de que Kohei tinha uma namorada, justamente por saber de todas essas técnicas. Akira tentou fazer algo diferente, mas não rolou. Na hora da saída, porém, algo muito estranho aconteceu. Dessa vez, eles não fizeram de sempre, e ele ainda tentou abraçar ela sem pedir, o que fez com que Urabi quase o atacasse com sua tesoura, mas no fim, ela deu sua bala na boca dele e foi embora. Akira estava ficando doido, ele não fazia ideia de como se aproximar dessa garota. No dia seguinte, o Eno dá 2 ingressos de cinema para Akira, que tinha pedido antes.
Ele até iria com Akira, mas já viu o filme com outra pessoa, então Akira o usaria para tentar se aproximar de Urabi. Na hora da saída, Akira até tenta convidar Urabi, mas ela diz que tem planos para esse dia. Com isso, Akira fica muito decepcionado, dizendo que eles nunca fizeram nada de casal, mesmo sendo namorados. Mas Urabi disse que eles tinham um laço e iria provar isso para Akira agora mesmo. Eles começam a andar para um lugar bem isolado e suspeito, perto de um santuário. Ao chegar no lugar extremamente suspeito, Urabi pede para que Akira sente e feche os olhos, pois ela precisava lhe mostrar uma coisa. Ao fechar os olhos, Urabi faz a mesma coisa nojenta de sempre, mas dessa vez ele estava da forma que veio ao mundo, se é que me entende. Era esse o ponto que ela queria provar. O laço deles é esse. Urabi sempre se sente estimulada perto dele, e quando prova da sua saliva, acontece a mesma coisa com Akira. Depois de abrir os olhos, Akira não repara nada de diferente, além do seu nariz que estava sangrando. E na hora de ambos irem para casa, Urabi deixou bem claro que se ele tivesse aberto os olhos na hora errada, ela teria perdido o controle com sua tesoura. Naquela noite, Akira teve um sonho estimulante com Urabi, no qual eles dormiam juntos, e na manhã seguinte, ele ainda estava pensando naquilo, tanto que deixou transparecer. Para saber do que se tratava, Urabi pergunta o que houve com ele, que responde dizendo que ele teve um sonho com ela, mas era segredo. No fim, ela pega a saliva dele e responde que quando chegasse a vez deles, não seria tão esquisito como ele pensou, e Akira percebeu que ela havia visto seu sonho, mas foi tarde demais, porque ela saiu correndo de vergonha. No dia de ser monitor da classe, havia muita coisa para se fazer, e Akira acaba até perdendo o horário para sair junto de Urabi. Quando voltou à sala, acabou flagrando algo bem surpreendente: o Eno beijando sua namorada, Ouka, que também era da classe. Akira faz barulho e acaba sendo visto pelos dois. O Eno corre até ele e diz que eles namoram desde o primeiro ano e que era pra Akira manter segredo sobre isso. Na aula, Akira ainda estava pensando sobre o casal. Eles até haviam se beijado, mas Akira e Urabi ainda não tinham feito isso, e Akira estava bem ansioso, tanto que Urabi percebeu algo estranho nele. Na hora da saída, Urabi decidiu passar no parque com Akira, já que era mais cedo. Lá, Akira acaba contando sobre o casal e o que descobriu, e Urabi não parecia nem um pouco interessada, mas na verdade, perguntou logo se Akira queria beijá-la. Ele diz que sim, e para resolver isso, Urabi o entrega um tubo de ensaio cheio com sua saliva, pedindo para que ele fizesse o de sempre, mas na hora de dormir. De noite, em sua cama, Akira faz o que ela pediu, e logo depois, ele tem outro sonho. Nele, Urabi o dá um beijo, mas muito repentinamente, como se não fosse algo especial, e não era isso que Akira queria. Ele acorda na manhã seguinte, ainda encarando aquele tubo de ensaio estranho. No dia seguinte, eles saíram juntos, como sempre, e Akira disse que fez o que ela pediu e contou que teve um sonho muito estranho. Urabi o leva para um lugar particular e faz a mesma pergunta, se ele gostaria de beijá-la, mas dessa vez ele respondeu que queria fazer isso quando estivessem mais conectados, para ser especial, e Urabi diz que se sentia da mesma forma. Porém, ele estava ficando muito ansioso sobre como eles iriam se conectar e quanto tempo iria levar. Nesse dia de muita ansiedade, houve a limpeza da sala, e durante esse meio tempo, Akira percebeu que havia um garoto de olho em Urabi, que foi falar com ela. Urabi estava levando o lixo para um incinerador e no caminho, o garoto, Ogata, aparece para conversar com ela, a convidando para sair. Na hora da saída, Urabi explica para Akira que disse a Ogata para que esperasse um dia, que ele teria sua resposta. Obviamente, Akira diz que iria falar com ele para resolver isso, mas Urabi disse que iria resolver isso sozinha. E na hora de dormir, Akira surta com isso na sua cabeça, pensando que Urabi deu um dia para responder, pois estava tentando decidir entre ele e Ogata. No dia seguinte, Urabi decidiu não usar suas roupas íntimas, e o vento seria seu maior inimigo. Na escola, quando ela finalmente acorda do seu sono, a conversa com Ogata acontece, ou mais ou menos isso, pois ela faz aquela coisa da saliva com ele. Quando perguntado, Ogata diz que não sentiu nada de estranho, e por isso, Urabi disse que ele não tinha a mínima chance de se tornar o namorado dela. Na saída, Akira mostra interesse na conversa, obviamente, e Urabi faz aquela mesma coisa. Depois diz que passou o dia todo sem suas roupas íntimas, por isso esperou um dia para comparar os laços. Quem sentisse a mesma coisa que ela tinha um laço estabelecido, e essa pessoa era Akira, seu namorado. Com isso, Akira tira esse peso da consciência, e mesmo que eles não tivessem nem se beijado ainda, isso não era problema. O Eno estava muito feliz e estava com um sorrisão na cara, isso porque o inverno finalmente acabaria, então ele finalmente iria ver sua namorada com um uniforme de educação física normal, isso porque eles sempre estiveram em turmas separadas, mas agora é diferente. O Eno diz que quando Akira tinha
tiver uma namorada, ele vai entender. Mas como ainda era segredo e ele ainda não podia contar, entendia sim esse sentimento. Mas uma coisa acaba cortando o pensamento de ambos. Ouka, a namorada de Ueno, chamando Urabi pra almoçar. Mesmo que Urabi nunca almoçasse, Ouka não se importava de só ficar ali comendo enquanto ela dormia. Mas depois de um tempo, Urabi acabou se interessando pela comida que Ouka havia cozinhado. Por isso acabou experimentando, mas Ouka estava dando na boca dela, o que fez todos, incluindo os dois namorados delas, fixarem sua atenção somente nisso. No dia da educação física, os garotos estavam empolgados por finalmente ver as garotas com suas roupas de educação física, mas eles acabaram presos no judô, enquanto as garotas corriam do lado de fora. Durante a corrida, Urabi acabou se machucando, e mesmo que estivesse bem feio, ela não se importava nem um pouco, mas a professora disse que era melhor Urabi ir até a enfermaria, e Ouka se oferece para ir junto, já que fazia parte do comitê de saúde. Ouka estava muito preocupada com esse ferimento, pois Urabi era menina e podia ficar uma cicatriz. Enquanto isso, os meninos estavam se enchendo de porrada no tatame. Ao chegar na enfermaria, estava tudo vazio, então Ouka se ofereceu para tratar os ferimentos de Urabi. Logo depois do curativo estar feito, Ouka pegou sua garrafa na geladeira. Como fazia parte do comitê de saúde, sempre estava por lá, então aguardava ali. Nesse momento, Urabi bebe um pouco da água também, e Ouka entra em contato com sua saliva, mas nada parece acontecer. Ouka diz que estava interessada nela e queria ser amiga de Urabi, mas ela falou que não precisava de amigos. Mesmo assim, Ouka diz que se ela mudasse de ideia, ela continuaria ali, mas antes de ir embora, Urabi atentou para uma coisa, um ferimento no joelho dela, exatamente igual ao de Urabi. Urabi explica sobre sua saliva e faz mais um teste, usando um estilete, provando que foi isso a causa dos ferimentos. Ouka diz que é uma prova de sua amizade então, pois elas também possuem um vínculo, mas Urabi diz que não, pois só precisava de uma pessoa assim, e Ouka sabia que era Akira. Ela viu outro dia, enquanto voltava para casa, os dois fazendo isso. De qualquer maneira, Urabi sai dali dizendo que não precisava de amigos, e que Ouka precisava tratar de seus ferimentos. Na hora da saída, depois de fazer o de sempre, Akira sente as mesmas dores, pois Urabi esqueceu de avisar. No dia seguinte, mesmo depois de tudo aquilo, Ouka fez mais lanche do que deveria para comer junto de Urabi, e na hora do almoço, acabou fazendo aquilo estranho, mas dessa vez foi diferente. Urabi nunca tinha sentido aquilo antes, e Ouka diz que é porque ela e seu namorado nunca haviam se beijado ainda, por isso precisavam avançar mais nessa área. Depois disso, elas passaram a almoçar juntas, e mesmo que não fossem amigas oficialmente, elas estavam mais próximas, e Urabi continuava um mistério. Na aula de educação física, os meninos estavam errando os chutes de propósito, isolando as bolas de futebol só para espiar as garotas na aula de natação e vê-las de maiô. O Eno, obviamente, foi analisar sua namorada, mas todos os garotos estavam revezando para anotar algumas medidas das garotas. Na hora de Akira, ele iria analisar Urabi, mas acabou errando feio o chute, nem conseguindo chutar a bola para longe. Na hora da saída, repentinamente começou a chover, e eles foram se abrigar debaixo das árvores. Nesse meio tempo, Urabi acabou se recostando em Akira, e ele percebeu um cheiro muito específico nela. Urabi deduziu que fosse seu suor, que, segundo ela, lembrava o gosto do mar. Ao prová-lo, Akira achou que fazia a mesma coisa que a saliva, pois ele conseguiu visualizar ela de roupa de banho. Ao entrar nesse assunto, Akira aproveitou a deixa para convidá-la para ir à praia nas férias de verão, e Urabi aceitou. Ou seja, seriam as primeiras férias que ele iria curtir com a sua namorada. Pelo menos foi isso que ele pensou. O ritual de sempre continuou, mas nada da praia, até que um dia Akira tomou coragem para falar do assunto com Urabi. Ela não poderia sair com ele por um tempo, por ter uma viagem para fazer, mas depois dela estaria livre. Então eles marcam de ir à praia, e Akira estava muito ansioso por finalmente poder ver sua namorada numa roupa de banho. Até em casa, Akira estava sorrindo o tempo todo, e passou todos os dias tendo pensamentos e sonhos sobre a praia, até o dia chegar. No tão esperado dia, Akira acaba quase perdendo a hora, e tem que sair aos trancos e barrancos. Ao chegar no local de encontro, Urabi estava muito diferente, pois viajou para perto do mar, então acabou pegando um bronzeado enquanto nadava. Ver ela assim era muito estranho para Akira, mas ao chegar na praia e ver a roupa que ela estava usando, era bem mais animador esse bronzeado. Eles começam a curtir o dia na praia, primeiro comendo para depois nadar. Enquanto nadavam, Akira percebeu que ela andava com aquele pano na cintura o tempo todo, e Urabi explica que é porque na casa do seu pai não havia ninguém nas praias, então ela ficou com suas tesouras o tempo todo, o que marcou sua pele.
No fim do dia, Akira deixou transparecer que gostou muito de ver o bronzeado de Urabi, e ela até prometeu que deixaria ele ver novamente no verão seguinte, mas finalizou o dia tirando outra de suas sonecas. Fazendo algumas compras, Akira acaba sendo surpreendido por Ouka, que o reconheceu na rua. Ouka aproveita para convidá-lo a tomar um sorvete, já que não é todo dia que se esbarra com um colega de classe, mas Akira estava um pouco hesitante. Tomando o sorvete, Akira estava realmente desconfortável por estar saindo com uma namorada de um amigo, e ainda mais pelas partes dianteiras da moça serem bem avantajadas. Porém, a coisa que mais chamou a atenção de Akira foi o fato de Ouka chamar o Eno por seu primeiro nome, coisa que só pessoas bem próximas faziam. Akira ficou imaginando se um dia Urabi faria isso, e até Ouka percebeu seus pensamentos. Na escola, Akira tocou no assunto de Ouka com o Eno, mas sem dizer que se encontrou com ela, só perguntando se havia conversado com sua namorada no dia anterior. Obviamente, o Eno ficou bem curioso com isso, mas Akira o enrolou, falando que só saiu com sua irmã nessas férias. Ouka tocou no mesmo assunto no almoço com Urabi, dizendo que talvez Urabi também pensasse a mesma coisa sobre os primeiros nomes, mas Urabi pareceu ficar chateada com o assunto. Vai tomar no cu, mulher! Na hora da saída, como estava bem quente, eles decidem parar e tomar uma bebida, mas enquanto Akira foi comprá-las, Urabi teve uma ideia. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Ao voltar, Akira se depara com Urabi em um sono pesado, que não acordava mesmo sendo sacudida. Então Akira decide fazer o teste, chamando ela pelo seu primeiro nome, Mikoto. Ela acorda com um sorriso no rosto, mas depois age normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas ela obviamente fez de propósito. Quando foi falar seu primeiro nome de novo, Akira travou e percebeu que levaria um tempo até ele se acostumar com isso. Nos seus sonhos, dessa vez, ele estava com sua câmera fotográfica, tirando uma foto daquele mesmo sorriso de mais cedo, e quando acordou, achou melhor tirar sua câmera do armário. Naquele mesmo dia, Akira diz pra Urabi que queria carregar uma foto da sua namorada consigo, então ela topa, mas ao pedir pra que ela sorrisse, ela se recusa e vai embora. Eu não quero! No dia seguinte, na hora da saída, Urabi estava atrasada, e Akira acabou tendo uma surpresa. A menina que ele gostou por tanto tempo, a que ele rasgou a foto, estava na frente dele, nesse momento, perguntando se ele lembrava dela. Hayakawa o convida para ir a uma cafeteria para conversar sobre o passado, e mesmo que ele quisesse muito fazer isso, recusa, dizendo que estava esperando outra pessoa ali. Ao caminhar mais um pouco, ele se depara com Urabi escondida, ouvindo a conversa. Akira perguntou se Urabi ficaria brava se ele tivesse aceitado o convite, e ela mostrou para ele seus sentimentos por aquele mesmo ritual. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Akira, e ela diz que ficaria muito triste se fosse trocada, não com raiva. Por isso, Akira disse que se arrependeu de não ter aceitado o convite, mas valia a pena, pois ela era a pessoa que ele amava agora, o que até tirou um sorriso de Urabi. Aproveitando a deixa, Akira tentou tirar uma foto dela, que deixou, mas no momento ela fez uma careta, estragando o momento. Mesmo assim, ele guarda a foto e diz que vai ficar com ela pra sempre, fazendo até Urabi cuspir de felicidade, como sempre faz. E a partir desse dia, ele tinha uma foto de sua namorada misteriosa. Urabi iria participar do revezamento para o atletismo da escola, pois ela ficou logo atrás da melhor corredora, Yajima. Mesmo assim, não iria aceitar entrar no time, pois assim não voltaria para casa junto de Akira. Ouka estava se perguntando o porquê de Urabi não ter aceitado, mas já sabia nesse ponto. Urabi não queria que os treinos atrapalhassem seus momentos junto de Akira, e Ouka disse que ele poderia ficar com essas pernas de ouro só pra ele. Urabi até fica com vergonha depois disso e volta a correr. No dia seguinte, o uniforme seria o de inverno, e a irmã dele já havia preparado seu uniforme, mas por algum motivo decidiu vestir o seu também, que usava no passado. Akira estava feliz por Urabi estar se aproximando de novas amigas, mas ele sentia como se ela não fosse mais sua namorada. No dia seguinte, Akira faltou à aula e provavelmente perderia o festival por conta de uma gripe, mas Ouka disse que uma vez o Eno ficou doente, e quando foi visitá-lo, fez uma coisa específica que curou sua gripe no dia seguinte. Urabi passa na casa de Akira depois da aula e usa uma desculpa para entrar. Urabi estava sem uniforme, mas ela disse que passou em casa antes. De qualquer maneira, dessa vez era uma gripe de verdade, mas mesmo assim, Urabi decidiu usar sua saliva. Akira sentiu como se estivesse em um dia de verão e até se recuperou melhor com mais energia. Urabi retorna para casa e, na verdade, ela não estava com seu uniforme mesmo. O que curou Akira foi ela estar de roupa de banho por baixo. O festival começa no dia seguinte e Ouka percebeu
percebeu que Akira estava lá e melhor da gripe. Urabi explica que a história que Ouka contou ajudou ela a resolver isso. Ouka, no dia em que Ueno estava doente, perguntou o que ela poderia fazer para ele voltar a ter forças para viver, e ele disse que queria vê-la de roupa de banho, como em um dia de verão, mas ele obviamente achou que ela não faria isso. Porém, ela retornou com um biquíni para o quarto dele, mas ele não poderia tocá-la. Vai tomar no cu, mulher! Mesmo assim, aquilo resolveu o problema na hora. Urabi conta que não havia mostrado seu corpo para Akira, e a explicação foi roubada por Ouka por meio da saliva. Ela estava com vergonha de fazer isso, mas era normal. A corrida é anunciada, e era hora de Urabi dividir suas pernas de ouro com alguém além de Akira, só por hoje. A corrida começa bem para Yajima, a dupla de Urabi, que sai na frente por ser bem rápida, mas na torcida, alguns garotos estavam falando das pernas de Urabi, o que deixou Akira bem desconfortável, mas isso não era importante agora. Ouka e Akira estavam torcendo muito para ela, quando finalmente pegou o bastão. Ela avança na frente de todas as outras, empatando com a primeira colocada, mas com um grito de Akira na torcida, ela se motiva muito mais e consegue chegar em primeiro. Obviamente, todos ficam bem felizes, e Yajima novamente a convida para o time de corrida, e Urabi olha diretamente para Akira quando recebe essa proposta. No dia seguinte, Akira percebe que seu armário estava sem a etiqueta de seu nome, mas foi se encontrar com Urabi como sempre. Lá, ele diz que não queria atrapalhar o potencial dela nas corridas e disse que ela deveria aceitar a proposta. Contudo, com sua saliva, Akira sorri muito, e Urabi sabia que estava certa. A etiqueta de Akira estava em uma de suas coxas, e isso era só para provar que Akira queria suas pernas só para ele. Eles correm para o lugar de sempre, e Akira pensa que é verdade, ele queria mesmo. Em um dia de outono, pela primeira vez, Akira teve um sonho no qual pegava nas partes macias de sua namorada. Akira ainda acorda com aquela sensação, mas isso não era nada bom em uma manhã de domingo, e ele só queria esquecer. Ele decide sair para dar uma volta, e até mesmo os bolinhos que sua irmã fez o afetaram. Até na livraria, as revistas o distraíam. Então ele sai dali também, sem saber para onde ir. Akira acabou parando no caminho que ele e Urabi levavam todos os dias, mas ele nunca soube onde ela morava, só sabia que ficava naquela direção, então decide seguir por ela. Ele nunca havia passado muito por ali, e cogitou que Urabi poderia morar em um desses prédios, e coincidentemente, ela aparece em frente a um deles. Ela realmente morava naquele prédio, e até o convida para entrar. É agora, pô! Nesse dia, ela estava sozinha em casa, e no quarto, ele percebeu que teria de se controlar bastante, pois a sensação do sonho quase retornou. Eles sentam para tomar um café, mas obviamente Akira estava pensando naquilo a todo momento, mesmo dizendo que não estava pensando em nada para Urabi. O céu escurece bastante e uma tempestade iria chegar em breve, e Akira até diz que foi um belo dia para ele estar ali. Estava tudo muito escuro por conta das nuvens, então Urabi foi acender as luzes, mas um trovão a assustou e ela caiu nos braços de Akira, só queimando a perna um pouco com o café. Akira estava bem próximo das partes macias de Urabi e quase as tocou, se não fosse pelo reflexo dela. Akira finalmente diz que teve um sonho no qual fez isso, apertou suas partes macias, e ela tenta replicar a sensação com sua saliva, mas Akira disse que foi muito mais intenso dessa vez, e ela até diz que ele poderia tocá-los de verdade. Urabi dá a oportunidade, dizendo que ele tinha 3 segundos para se decidir, e antes do tempo acabar, ele se desculpa e o toca. Na sensação foi ótima, mas Akira acabou se empolgando demais, e Urabi ficou contra o chão e até fez uma lágrima cair de seu rosto. Akira se sente horrível e sai da casa sem dizer nada e corre pela tempestade até chegar em casa. No dia seguinte, Ouka também sente a mesma sensação que Urabi e até fica com os óculos embaçados, pois foi realmente bem intenso. Urabi não diz o que foi, mas se refere a uma nova sensação, e Ouka diz que se apaixonar muda os sentidos. Na aula, Akira ainda estava se sentindo mal pelo que fez e se desculpou com ela na hora de voltar para casa, só que ela não estava brava, e mesmo assim, Akira pediu que ela o batesse, e assim fez, com um tapa bem dado. Urabi pediu que ele tocasse sua orelha, e quando o fez, uma lágrima escorreu pelo olho dela. Isso sempre acontecia quando ela tocava sua orelha, e ela até sente o mesmo tapa que deu, mas Akira disse que não queria que a garota que ele ama se ferisse, e Urabi fica bem envergonhada. E o ritual de hoje foi bem mais intenso, e deixou Akira bem vermelho. Urabi apareceu com os cabelos bem desarrumados no dia de aula, e até Akira
percebeu, mas Ouka foi a primeira a falar e disse que as garotas deveriam ter mais cuidado com seus cabelos. Ela até aproveita a oportunidade para fazer um novo penteado em Urabi, que mostrava bem o seu rosto. Todos notaram a diferença e acharam ela bem mais bonita por isso, mas Akira não estava nada feliz com os comentários dos garotos. Na hora de ir para casa, ele até diz que preferia o estilo antigo e Urabi deixa ele bagunçar seu cabelo de volta, e ela até disse que gostou disso. No dia seguinte, Ouka tenta fazer um novo penteado em Urabi, mas ela diz que passa dessa vez. Ouka insiste até perceber que provavelmente foi Akira que disse preferir o cabelo como era antes, e até o chamou de possessivo, mas na verdade, Urabi havia se sentido muito bem naquele dia, pois ele bagunçou seu cabelo, e ela fez exatamente isso com Ouka, que gostou também. E na hora de voltar para casa com seu namorado, Ueno, ela pediu para que ele fizesse, e foi muito bom, pois parecia uma coisa pervertida. Um dos colegas de Akira estava vendendo fotos de Urabi no dia que ela fez o novo penteado, e obviamente ele ficou bem irritado, e até Ueno percebeu, mas tudo foi interrompido por um dos colegas, que disse que Urabi estava parecendo com uma idol nessas fotos, a Imai Momoka, e nem mesmo Akira sabia que tinha uma idol parecida com ela. No fim da aula, ele sempre voltava para casa direto depois de se despedir de Urabi, mas dessa vez ele foi à livraria para comprar uma revista da Imai Momoka. Ueno até o encontrou lá, perguntando sobre, mas Akira conseguiu o despistar e sair correndo. Em casa, ele vê que realmente elas eram bem parecidas, apesar de algumas diferenças. Uma delas era o fato de Urabi nunca sorrir, mas aqui ele poderia ver seu sorriso. E da outra perspectiva, Ueno disse para Ouka que um dos garotos estava vendendo fotos de Urabi e que ele não comprou nenhuma, obviamente, pois já tinha ela. Ouka pergunta se Akira comprou alguma, mas ele disse que não, mas tinha certeza que fazia o tipo dele, pois ele o flagrou comprando uma revista da Imai Momoka. Na aula seguinte, Ouka aparece com uma das revistas da Imai Momoka para mostrar a Urabi, pois elas eram realmente bem parecidas, e também disse que Akira havia comprado uma das revistas. Na hora de ir, depois do ritual de sempre, Urabi tenta conversar com Akira sobre a revista de Idol. Urabi fica interessada e pede para que ele levasse a revista consigo, e depois de analisar, Urabi pergunta qual a foto favorita de Akira, e quando ele mostra o sorriso da Idol, Urabi usa sua tesoura para picotar toda a revista. Aparentemente, Akira não era o único possessivo da relação. Akira estava comprando a nova edição especial da revista de Imai e pensou que não poderia perturbar Urabi nesses tempos, mas algo surpreendeu. Uma garota o aborda, mas ele não a reconheceu por causa de seu cabelo. Era Hayakawa, a menina que ele gostava. Hayakawa pergunta sobre os colegas do passado e Akira diz que eles não mudaram nada, exceto por Ueno, que agora tinha uma namorada. Isso deixou Hayakawa curiosa sobre Akira, perguntando se ele tinha uma namorada, mas ele disse que não. Ela começa a contar que sabia do fato dele gostar dela por anos na escola e fez algumas perguntas embaraçosas, mas isso fazia ela se sentir melhor, pois recentemente havia terminado com seu namorado. Mas se falar sobre isso a ajudava, Akira poderia fazer isso o dia todo, e até diz que uma vez roubou um dos fios de cabelo dela para guardar em uma cápsula de plástico. Pareceu meio assustador, mas Hayakawa disse que era normal. Akira disse que logo ela iria arrumar outro namorado, pois era muito bonita e legal, mas ela começa a chorar ao ouvir isso. Porém, não só isso, também havia escorrido saliva de sua boca, e Akira ficou tentado. Ele até pede para experimentar, porém se lembra do laço que tem com Urabi e não poderia fazer isso. Hayakawa percebe que ele tinha uma namorada e diz que tudo bem ele não poder fazer isso. Mas antes de partir, Hayakawa pergunta o nome da namorada de Akira e ao descobrir, se despede. Ao chegar em casa, ela se pergunta se isso seria diferente na época que eles estudavam juntos, e saber que ele tinha uma namorada deixou ela ainda mais interessada. Here I come. Hayakawa vai até Urabi, que a reconheceu de cara, para convidá-la a um festival cultural em sua escola, e disse que Akira também estaria lá. Mas o motivo do convite é que Hayakawa queria que Urabi visse uma coisa bem interessante. Bem tarde da noite, Hayakawa chama Akira às pressas para falar algo, e diz que seu ex-namorado havia batido nela por se recusar a voltar com ele, e até mostra um ferimento. Com isso, ela pede para que Akira finja ser seu namorado no festival de sua escola, para mostrar ao seu namorado que foi
superado, já que era uma escola só pra garotas, ela não tinha mais ninguém a quem pedir isso. Akira fica bem relutante, pois tinha Urabi, mas aceita fingir somente por um dia. Depois de ir, Hayakawa limpa o ferimento, que na verdade era falso. No dia seguinte, Urabi pergunta pra Akira se ele vai fazer algo no domingo, e ele mente dizendo que iria fazer compras junto de Ueno, mas não fala nada ao saber. E isso ficou ainda mais estranho quando Ouka disse que iria ao mesmo festival junto de Ueno. No dia do festival, as alunas da escola estavam fantasiadas, e Hayakawa aparece para receber Akira com sua roupa que usava no colegial, e até uma peruca para fingir ser seu cabelo de antigamente, fazendo com que Akira se lembrasse da época que gostava dela. Hayakawa estava se aproveitando da situação para ficar bem próxima de Akira, com a mesma desculpa do seu ex-namorado. Ueno e Ouka também estavam curtindo o festival, e Ouka até se vestiu de empregada em um café no festival. Ueno achou bem interessante, mas quando outros garotos chegaram para tirar fotos, ele se zangou e saiu para olhar o resto do festival. Obviamente, Ouka ficou mal com isso, pois queria ver o resto do festival com ele, mas na janela, ela flagra Akira junto de outra garota. Hayakawa leva Akira para uma sala vazia, onde replicava os momentos que eles passaram no passado. Ela recordou Akira de um dia no qual eles ficaram até tarde para terminar um trabalho, e ele teve a oportunidade de pôr os braços em volta dela, mas não fez por falta de coragem. Mas Hayakawa disse que agora ele poderia fazer isso, pois essa garota na frente dele era a mesma que ele conheceu na escola. Ouka estava lá vendo tudo e se perguntou o que aconteceria. Mesmo assim, Akira disse que não faria isso, pois tinha sua namorada, e Hayakawa pediu para que ele provasse a saliva dela antes de se decidir entre a sua atual namorada e ela. Ouka fica bem surpresa ao ver que Akira quase estava fazendo isso e ia intervir, mas Urabi aparece disfarçada e a impede. Akira, mesmo assim, não faz isso, e Urabi se revela na sala, dizendo que iria testar Akira. Obviamente, ele fica surpreso, e ainda mais quando Urabi coloca uma venda em seus olhos. Basicamente, ele iria provar a saliva das duas e iria dizer qual era mais doce. Elas decidem na sorte, sem Akira saber quem seria a primeira. Urabi vai primeiro, e no mesmo momento, o nariz dele começa a sangrar, e ele diz que com certeza era Urabi, e ele sabia o porquê. Debaixo da fantasia, Urabi estava sem suas roupas, e ela revela isso ao picotar toda a fantasia de robô. Urabi confronta Hayakawa, dizendo que esse era o laço entre eles, e que, para provar seu valor, o nariz dele tinha de sangrar com ela também. Hayakawa aceita, e Akira começa a ter um surto, pois atrás da sua venda, sua atual namorada e a garota que ele gostava no passado estavam sem roupas. Na hora de provar a saliva de Hayakawa, ela começa a chorar, mesmo antes de acontecer. Urabi diz que isso são lágrimas de rejeição, pois não há laço entre eles, e Hayakawa admite que nunca teve um amor. Ela diz que todas as pessoas com quem teve algo estavam apaixonadas pelas pessoas de seu passado ainda, inclusive seu ex-namorado, mas Urabi prova sua saliva e diz que é muito doce também, e que com isso, ela com certeza teria um laço desses com alguém no futuro. Mas algo acontece com Akira, que fica com medo de Urabi descobrir que ele queria provar também, e faz com que sua venda caia, e ele vê as duas sem suas roupas. Ouka aparece para avisar sobre a venda, e ele recebe um tapa das duas, e acaba desmaiando no chão, mas com um sorriso bem grande. No fim, elas perceberam que estavam discutindo sem suas roupas em uma sala, e Hayakawa disse que isso e esses últimos dias realmente a ajudaram a superar suas desilusões amorosas. No fim do festival, Hayakawa estava mais feliz consigo mesma. Quanto a Urabi e Akira, enquanto voltavam para casa, Akira se desculpou, mas Urabi disse que também gostava de um garoto, e que se ele pedisse para encontrá-la, também faria isso em segredo. Obviamente, ela estava mentindo, e disse que se ele se sentiu mal com isso, deveria se lembrar de nunca mais fazer algo do tipo, e ele se desculpou ainda mais. Urabi disse que nunca teve um relacionamento com ninguém, e que se eles se beijassem, ele seria seu primeiro beijo. Ela prova sua saliva e sorri como reflexo, porque ele estava muito feliz em ouvir isso. Ouka queria muito que Urabi usasse seu ataque especial com a tesoura novamente, e até levou papelão e uma tesoura, mas Urabi se recusou. Então, Ouka entrou no assunto dela estar sem roupas na frente de Akira, e que ele poderia ter muitos pensamentos com isso. Urabi não havia pensado nisso ainda, mas como ela estava muito bonita sem roupas, Ouka até tirou uma foto e a mostrou para Urabi. Ela tenta tomá-la desesperadamente de Ouka, mas ela se recusou a entregar, e Urabi finalmente usou seu ataque especial para acabar com a foto. Ouka achou aquilo muito fantástico, e até levantou a saia de Urabi para ver onde ficava a tesoura, e pela primeira vez, ela deu um grito bem alto. Akira realmente estava com esses pensamentos impuros em sua cabeça, mas quando Urabi prova sua saliva e sente
sente seu corpo quente, ele não fala o porquê e sai correndo. E ao chegar em casa, Urabi ainda estava com aquela sensação e se lembra do que Youka falou. Akira era um pervertido. No dia de aula que se seguiu, Akira continuava vendo a mesma coisa e na hora de ir para casa, ele tentou agarrar Urabi novamente, mas ela conseguiu se soltar e picotar o lenço de Akira com sua tesoura. Mas dessa vez, ele ficou sangrando e mesmo sendo um pequeno corte, Urabi ficou preocupada e desesperada e pediu para que ele fosse até a casa dela para tratar o ferimento. Em casa, enquanto Akira esperava no quarto, Urabi percebeu que seus cortes com a tesoura realmente estavam falhos. Akira também percebeu algo estranho. O travesseiro de Urabi estava com um cheiro muito doce. Quando ela retornou para tratar o ferimento, ela disse que estava com uma sensação estranha e estava errando os ataques com a tesoura, provavelmente por conta de um sonho que teve. E Akira pergunta se tem relação com aquele cheiro em seu travesseiro. Provando sua saliva de novo, ele só conseguia ver ela sem roupas e ainda ficou tonto, mas não queria que ela se aproximasse dele e a empurra na cama, mas sente aquela vontade de agarrá-la e no mesmo momento se controla, mas acaba batendo a cabeça no metal da cama. Ele disse que fez isso porque não queria agarrar ela sem que ela quisesse. Então, Urabi dá um abraço nele e uma sensação boa toma conta dos dois. E depois de cuidar do ferimento, antes de Akira ir embora, ele pergunta sobre o sonho, mas Urabi só fala que foi com ele e nada mais. No fim, Urabi recupera sua precisão com a tesoura, mas acha que ela também é uma pervertida. Naquela noite, Akira também teve um sonho muito estranho e na escola ele encontra o Eno também com um ferimento na testa e ele disse que sua namorada estava tentando fazer algo muito estranho com a tesoura e acabou o machucando. Mas Akira sabia que ela estava tentando usar o ataque especial de Urabi. Mas a conversa é interrompida por um chamado para que Akira comparecesse à sala dos professores. Mas sua colega que o chamou, Suano, acabou arrancando a gaze que Urabi coloca em seu ferimento, mas depois ele a pediu de volta. Na hora de ir para casa, Urabi percebe que ele estava com a gaze novamente e pergunta o porquê. Akira disse que isso representava que ela se importava com ele e queria manter aquilo para sempre. No fim, antes de se separarem, na hora do ritual de sempre, os dois se abraçam por um tempo, mas dessa vez Urabi quis. Ela sai correndo, mas Akira pensa que é isso que a deixa especial. Ela era uma namorada bem misteriosa e Akira gostava disso. E se você quiser mais recaps de qualidade como esse, se inscreve, deixa o like e clica em um desses vídeos que estão aparecendo aqui para continuar assistindo. Eu vou ficando por essas e até mais.